O médico oftalmologista António Travassos traz na retina o horizonte largo das searas e a terminação dos sobreiros, características próprias do Alentejo que o viu crescer. Guardião do preceito de bem fazer, encontrou numa fórmula matemática o desígnio da sua própria vida. Dedica-se aos outros e a servir os outros, numa busca inconformada pela perfeição e pelo desejo de mitigar o sofrimento. Inovou, idealizou, sonhou e construiu uma clínica de excelência, comprometida com o rigor e a eficiência, que ainda hoje dirige com o olhar irrequieto da juventude. 20 anos depois, o Dr. António Travassos partilha connosco laivos de um percurso marcadamente humanista. Muito bom dia, Sr. Doutor, e muito obrigada por esta oportunidade. Obrigado eu. Revê-se nesta introdução? Revejo e já com alguma inveja, porque sei que a senhora está no teatro e tem uma dicção ótima, coisa que eu nunca consegui ter tempo para fazer. Muito obrigada. Até por alguns problemas respiratórios. Mas revejo numa procura de fazer bem, de trabalhar para fazer melhor, continuamente. Todos reconhecem um foco e determinação. Em criança, já era o Sr. Doutor que definia todas as brincadeiras? Todas não, mas muitas. Porque durante muito tempo também tive que brincar sozinho. Tinha um irmão mais velho, mas que era uma pessoa que levava o tempo a ler, desde os seus 7 anos, desde que aprendeu a ler, levava o tempo a ler, e eu tinha que brincar na herdade dos meus pais, ou com as pessoas mais velhas, ou tinha que inventar as minhas brincadeiras e os meus brinquedos. Isso foi ótimo para mim. Qual foi o momento em que percebeu que queria estar ao serviço dos outros enquanto médico? Porque sei que nem sempre quis ser médico. Não quis ser médico e, durante muito tempo, preocupei-me em me preparar. Fundamentalmente, trabalhei sempre para ser o melhor. E é aos 40 anos que eu noto, de facto, a grande viragem na minha vida. Eu estava no congresso em Espinho e há uma senhora de um laboratório de Lisboa que me diz: doutor, o senhor está mais soft. E eu disse: o quê? Nem penso nisso. Nada mudou. Fiz 40 anos e nada mudou. Quando regressei a Coimbra nessa noite, junto às curvas ali da Coria, ainda não havia autoestrada, eu pensei: bom, não estás mais soft, deste-me uma reviravolta de 180 graus. E, nesse momento, eu percebi que mais importante do que ser licenciado em Medicina é ser médico. Porque ser médico não é só ser licenciado em Medicina. É estar ao serviço dos outros, é perceber que nós, quando restauramos ou ajudamos a melhorar qualquer falha que haja em qualquer doente, temos que fazer o melhor por ele. Não podemos perder nada. Por conseguinte, se calhar defino-me não só com uma capacidade de trabalho muito grande, mas como um mau perdedor. Não gosto de perder, particularmente quando está em jogo a saúde dos outros. E porquê o médico oftalmologista? Porque as coisas acontecem e na minha vida foram sempre acontecendo de uma forma que às vezes era quase imprevisível. Eu estava numa aula de Química Fisiológica e o professor de Química Fisiológica escreve uma forma do aminoácido no quadro e quando acaba de escrever uma longa forma diz: quem não quiser saber isto, vá para a oftalmologia. E picou-me. Não gostei de ouvir aquela forma de se exprimir. Eu disse: é para aí que eu quero ir, porque se calhar a oftalmologia pode ser muito mais do que aceitar só óculos. E foi isso que fiz, é isso que tenho feito. E tem marcado muito bem o seu território na oftalmologia e não só. Senhor Doutor, eu sei que considera o nosso olho como uma máquina fotográfica muito sofisticada, que teve uma evolução durante milhares de anos. Diz mesmo, e o Sr. Doutor vai me corrigir se estiver errada, mas que para operar o olho humano é necessária engenharia, matemática e ciência. Sim. É aí que encontra a ligação entre a sua paixão pela engenharia, quando tinha na sua juventude, e a oftalmologia? Aprendi, fundamentalmente porque tenho uma formação próxima da física, gostei sempre de física, gostei sempre de matemática. Entendo que a cirurgia que faço é, fundamentalmente, particularmente a do vitro-retina, é uma engenharia mecânica pura. Por conseguinte, eu tenho que anular vetores para conseguir obter, por exemplo, a replicação de uma retina. A retina não descola por acaso, descola porque é tracionada. Há uma determinada força que a puxa para o interior do olho.
Bom, é preciso dar essa força, é preciso criar uma cofragem gasosa ou líquida, se utilizarmos um óleo, que vá ajudar a que a retina volte à sua posição de origem. Por conseguinte, quando eu consigo passar para a medicina, a física, a matemática, eu estou a tornar a medicina e a cirurgia mais exatas, a aproximá-las. Claro que depois surgem imensas dúvidas, porque eu, quando penso em física, penso na física newtoniana e não na física quântica. Quando começo a abordar a física quântica, sinto que não tenho preparação para entender. Quando ouço os astrofísicos falarem, fico sempre seduzido, porque eles já não estão nem na física newtoniana nem na quântica e já estão a tentar arranjar uma nova física, novos princípios de física para explorar, digamos, as nebulosas, para explicar os buracos negros, para explicar de facto o universo. E isso faz-me me sentir muito pequeno e ter a noção de que talvez não esteja no caminho certo, mas eu, quando procuro a física e a matemática, ou a informática, ou toda a engenharia, estou a tentar, digamos, que a medicina seja uma ciência positiva, uma ciência que não dependa de impulsos, que não dependa de acreditar que irá acontecer. Quer que a medicina aconteça, quer que a cirurgia aconteça, sempre para recuperar tanto quanto possível o doente e as melhores funções que o doente possa ter. Falando num dos seus mentores, qual foi o papel do professor Cunha Vaz no seu percurso? Enorme. É o médico porque eu tenho maior admiração. Permita-me que eu utilize uma palavra, escancarou-me completamente as portas da oftalmologia. Se não fiz mais, foi porque não quis. Se não fiz uma carreira internacional como ele queria, foi porque entendi que não devia fazer, porque criei outros objetivos, criei outros projetos. Se não fiz o doutoramento, não foi de certeza por culpa dele. Fiz 2 teses de doutoramento, que depois acabei por não entregar, porque... Houve alguma razão? Houve com certeza razão. A primeira tese eu não me conseguia rever nela, porque eu não acreditava no que estava a fazer, e como não acreditava, não quis. Isso criou algum atrito, nomeadamente com o professor Cunha Vaz. Depois, a segunda tese corresponde a uma fase em que eu saio a primeira vez do hospital, e em que saí porque não estavam criadas as condições que eu queria para tratar bem os meus doentes. Tinha acabado de falecer uma criança num bloco operatório, eu emocionei-me, chorei, eu tinha entrado naquela cirurgia quase por obra e graça do Divino Espírito Santo, porque é no domingo à tarde que eu vou ao hospital e me pedem para ir urgentemente para a sala. Tinha a criança inicialmente salva, depois houve uma complicação e depois acaba por morrer numa intervenção. E isso doeu-me muito. Mesmo em termos clínicos, há inovações médicas que estão associadas pelo professor Cunha Vaz e pelo Dr. António Travassos, não só em Portugal, mas também internacionalmente, como é o exemplo das injeções Avastin em prematuros. Sim, essa iniciou-se aqui no dia 27 de dezembro de 2005, aqui no centro, e depois teve repercussões internacionais enormes, mas há muitas outras técnicas que nós temos desenvolvido aqui no centro e que hoje são reconhecidas internacionalmente. O seu profissionalismo e o sucesso das suas inovações e da sua técnica já lhe valeu a atribuição de uma Grande Cruz da Ordem de Mérito de Grande Oficial que lhe foi atribuída em 2015. Sim, isso foi-me atribuído, mas isso não é importante para a minha vida nem para a minha relação com os meus doentes. Foi um acontecimento que ultrapassou as minhas expectativas. Eu nunca tinha assistido no 10 de junho, que era na altura em que os presidentes normalmente atribuíam essas condecorações, eu não tinha percebido o impacto que aquilo podia ter na vida das pessoas. E fiquei preocupado e interroguei-me várias vezes porque é que me estão a atribuir a medalha, e depois tive muitas pessoas a telefonar-me, a dizer ainda bem que te atribuem, és a pessoa certa para que seja atribuída. Isso deixou-me de algum modo feliz, mas com muito maior responsabilidade. Claro. Não me revejo nas pessoas que foram condecoradas e não souberam cumprir os desígnios que essas condecorações lhe exigiam. Foi este querer de inovação que o levou à construção do Centro Cirúrgico de Coimbra? Foi. O Centro Cirúrgico de Coimbra foi um sonho. Depois de sonho passou a um querer entender, a uma loucura intercalada com momentos de lucidez para gerir, para tentar perceber onde é que posso chegar ou não posso chegar, até que há um determinado momento em que eu percebi que era fundamental sair daquela loucura ou daqueles momentos de lucidez para dizer assim: eu quero e posso e vou conseguir, acredito.
E quando acreditei, fiquei com outro problema enorme nas mãos. Foi pensar, quem é que eu vou fazer acreditar? Porque nós na vida não conseguimos fazer nada sem os outros. Precisamos dos outros para tudo. Somos muito dos outros. E por conseguinte, eu tive a felicidade de ter nessa altura já o Dr. Elídio Faria e o Dr. Mário Silva, que me tinham acompanhado todo o meu percurso, que eram pessoas com quem eu me dava e me dou muitíssimo bem, que nos respeitamos totalmente, e esse trio me permitiu depois irmos convidar outras pessoas, porque de facto não se podia avançar para um centro cirúrgico uma pessoa. Nessa altura nem sequer havia sociedades unipessoais, e se eu soubesse não funcionavam. Não se podiam aplicar ao centro cirúrgico. E por conseguinte, foi uma obra que me tem apaixonado e que me faz sonhar que é possível fazer coisas boas neste país, procurando ir sempre à frente. Quando iniciámos e quando sonhei o centro cirúrgico, não se fazia uma nova clínica há 40 anos em Coimbra. Interroguei-me várias vezes, e por isso é que digo que houve loucura, se eu podia avançar com o centro, seria conseguir, porque pensava que se qualquer investidor americano viesse fazer um investimento na área da saúde em Coimbra, teria disponibilidade para o fazer, depois de saber a potência instalada que estava no Hospital da Universidade de Coimbra e no Hospital dos Covões. Bom, mas eu conhecia essas duas unidades muitíssimo bem e percebi que havia um espaço para poder surgir uma clínica em Coimbra que de algum modo completasse essas unidades. E foi por isso que o centro cirúrgico nasceu. Curiosamente, ou talvez não, o Sr. Doutor agora vai-me explicar, a clínica foi instalada junto ao Caminho de Ferro, que no final do século XIX era um sinal de progresso. Existe alguma razão para a clínica estar localizada neste sítio? Quando pensei em criar um centro, e esse projeto é inicialmente todo meu, preocupou-me fundamentalmente com as acessibilidades. Preocupei-me fundamentalmente com os meus doentes diabéticos. E eu estou aqui a utilizar uma palavra que eu nem sequer gosto de utilizar muito, que é os meus doentes. Mas referi também aos meus doentes diabéticos, e particularmente os diabéticos do tipo 1, que são pessoas que hoje, felizmente, têm uma vida muitíssimo melhor, mas que há 30 anos, há 20 anos, eram pessoas que tinham enormes dificuldades. Cegavam, ficavam insuficientes renais muito cedo, perdiam os empregos aos 30 anos, não tinham capacidade económica. Mas foram esses doentes e os grandes traumatizados que fizeram a Nómada e a marca António Travassos. Por conseguinte, eu tinha que criar as condições para criar um centro que os servisse. Eu não me queria servir deles, eu queria ajudá-los, com certeza que aprendendo e aperfeiçoando a técnica cirúrgica, particularmente, outro tratamento com lasers, porque nessa altura em si havia anti-VEGFs, com esses doentes. Mas foi criar uma unidade onde eles chegassem facilmente e por um preço acessível. E foi por isso que o centro cirúrgico foi criado aqui, com a Piedade da Espadaneira. Aqui atrás, durante 2 anos, corri as ruas de Coimbra de uma forma tranquila aos domingos de manhã, à procura de encontrar um local onde pudesse instalar o centro. Tive a felicidade de vir aqui fazer uma palestra aqui ao centro de diálise, aqui de Bencanta, em que o Dr. Pires Cabral, do fim da ação, lhe perguntei, há aqui algum terreno que se possa comprar? Não, que eu saiba não. No dia a seguir de manhã, telefone-me e disse, olha, tenho aqui um pedreiro que me está aqui a fazer uma obra, que está encarregue de vender aqui um espaço, aqui perto da Via Rápida, que pode vir visitar. Bom, eu passado meia hora estava aqui e era este terreno onde está implantado o edifício, é o primeiro edifício do centro cirúrgico. Ainda seguindo coincidência. Ainda seguindo essa linha de pensamento de a clínica estar instalada junto dos Caminhos de Ferro, sobre que carris é que assentam os fundamentos desta clínica? Já abordou alguns, mas especificamente quais é que são os fundamentos principais que levam à progressão do centro cirúrgico de Coimbra? Estão expostos por todo lado. Eu lembro de uma vez, estava em Barcelona, numa reunião científica, e o eletricista que nós tínhamos aqui no centro telefona-me, doutor, onde é que eu posso pôr os extintores? Eu digo, senhor Loureiro, não esqueça 3 princípios fundamentais desta casa. Primeiro é a segurança. Segundo, a funcionalidade. Terceiro, a estética. Por conseguinte, esta casa foi toda pensada
Ela foi feita para ser um centro cirúrgico e foi toda pensada para dar segurança ao doente e para ser funcional. Portanto, essas são as premissas. Depois a estética, e a seguir criei uma outra noção fundamental para qualquer unidade hospitalar, que é a manutenção. A manutenção de uma unidade hospitalar é a pedra de toque. E é por isso que o Serviço Nacional de Saúde hoje está a falhar. Está a falhar porque o Estado desresponsabilizou-se da manutenção das unidades hospitalares e agora anda a querer legislar sobre as bases de saúde. Mas as bases que estão a querer legislar em termos teóricos não têm onde assentar, porque não houve manutenção. Os temas da AVAC, as cozinhas, toda a dinâmica hospitalar está obsoleta. Não houve renovação. Por conseguinte, é extremamente difícil que as unidades hospitalares que o Estado construiu em muito bom tempo e que têm sido extremamente úteis ao Serviço Nacional de Saúde e à saúde dos portugueses, em geral, hoje vão claudicar exatamente por falta de manutenção. Considera que o centro cirúrgico é uma complementação, acaba por colmatar as falhas existentes no Serviço Nacional de Saúde? Eu não queria dizer isso porque não queria ter essa presunção. Agora, entenda que o Serviço Nacional de Saúde deve estar ao serviço da sociedade e deve estar ao serviço, se necessário, do Serviço Nacional de Saúde. Naquilo em que puder ajudar, essa é uma nossa preocupação, mas ajudar e ajudar bem. Nós não queremos aproveitar-nos das falhas do Serviço Nacional de Saúde. Nós queremos ajudar, dentro daquilo que for possível, completar o Serviço Nacional de Saúde, sendo necessariamente uma instituição privada que tem outros fins diferentes, mas são extremamente importantes e que podem, digamos, completar-se. O Sr. Doutor, e voltando agora ao centro cirúrgico, consegue transmitir realmente que nada nesta clínica foi construído ao acaso e nada se encontra localizado ao acaso. Qual é que foi a condição, ou quais foram as condições que presidiram à arquitetura e ao seu desenho? A arquitetura, no primeiro dia que vim visitar este terreno, implantei este edifício com esta forma. Porquê? Porque percebi que um edifício, como chegou a ser desenhado, com uma frente muito longa, paralela à estrada, daria muito mau aspecto. Quando implanto em Y, é exatamente produzir esse impacto e para que os senhores enfermeiros, quando estão sentados lá em cima, na vossa bancada, possam ver completamente o corredor sem terem que estar a olhar para trás. Sentados, percebem perfeitamente o que é que se passa no corredor. A funcionalidade do Y passa para o bloco operatório e para os serviços complementares do centro. Por conseguinte, implantei-o exatamente logo no primeiro dia dessa forma. Depois os engenheiros tentaram fazer e os arquitetos de forma diferente, até que na 32ª reunião, em que eu já estava cansado de ver que as coisas não progrediam, disse ou se faz assim ou não se faz. E fez-se mesmo. Sem dúvida, o centro cirúrgico foi construído à sua imagem, de tal maneira que fez questão de ter o seu cunho pessoal em vários objetos, nomeadamente a sua própria secretária, foi o Sr. Doutor que a desenhou. Não, a minha secretária não foi desenhada por mim, foi desenhada pelo arquiteto Pedro Guimarães, com quem tenho a melhor relação e gosto. Foi modificada por mim, porque um dia, quando fui ver a secretária, entendi que havia algumas alterações que podiam ser feitas. Deitei-me no chão, olhei-a por baixo, subi para cima do escadote, olhei-a por cima. O que é certo é que a secretária transformou-se numa peça de que as pessoas apreciam, genérico, extremamente muito. O centro cirúrgico surgiu não à minha imagem, mas de acordo, se calhar, mais com as nossas possibilidades. Quer dizer, nós nunca fazemos na vida exatamente aquilo que queremos. Ou porque não temos preparação, ou porque naquele momento não tivemos inspiração, ou por uma razão muito simples, não tivemos o dinheiro suficiente para poder fazer melhor. Tive sempre que gerir esta casa com extremo equilíbrio, como sempre geri a minha casa e a minha família. Por conseguinte, nós não podemos fazer as coisas como eu sonharia. Com certeza que, quando fiz o centro cirúrgico, qualquer capitalista podia fazer um centro mais bonito que o nosso. Não o faziam, era com o amor com que este foi feito. Não o faziam procurando que as pessoas que para aqui viessem trabalhar fossem parceiros de pleno direito e pessoas que comungassem os mesmos princípios. E aí, essa é a grande felicidade deste centro. É com os colaboradores que tem. Considera que o centro cirúrgico é um prolongamento do seu próprio eu? Com certeza. Porque senão eu não quero dizer que o centro cirúrgico é um filho.
Porque não é possível que um pai não pode comparar nada com os filhos, ou com os netos, ou com os próprios pais. Agora, a postura que eu sempre tive no centro cirúrgico foi a que aprendi com os meus avós, foi a que aprendi com os meus pais. E é a postura que eu quero transmitir que eu transmiti aos meus filhos e quero transmitir aos meus netos. Quando eu criei o centro cirúrgico como empresa e dizia para o meu filho, tenho 3 filhos, um é rapaz, 2 são raparigas, e dizia, o centro cirúrgico tem que ter uma função social, tem que estar integrado na sociedade. E eles diziam assim, uma empresa, ele é licenciado em marketing e gestão, dizia, uma empresa tem que dar lucro. Hoje, e eu ficava meio picado com ele, porque uma empresa tem que dar lucro, mas tem que perceber o que é que ela está a fazer. E uma empresa que está a tratar doentes tem que ter um lucro, mas de uma forma perfeitamente transparente e prestando um serviço extremamente útil. E, por conseguinte, tem que ser uma empresa ao serviço dos outros. E quando está ao serviço dos outros, aquilo que se pode ganhar tem que ser sempre de uma forma transparente. Por conseguinte, esta foi uma empresa que nunca foi feita para os sócios que aqui estão, ainda hoje, ganharem dinheiro. Nós ganhávamos dinheiro pela medicina como médicos. Nós tínhamos os nossos proveitos e, por conseguinte, nós quisemos fazer um centro cirúrgico para ter condições para trabalhar melhor. E isso conseguimos. E eu hoje, quando vou para a sala de operações onde opero, tenho a certeza que estou a trabalhar nas melhores condições que é possível trabalhar a nível mundial. Tenho tudo o que me faz falta. Tenho obrigação, se tenho tudo, tenho obrigação de fazer tudo bem. Na minha opinião, eu penso que o Centro Cirúrgico é uma empresa com bastante paixão e muito humanitária. É isso que a diferencia de longe de várias outras empresas em que se focam muito no sucesso das variáveis, no tal marketing que estava a falar, e penso que é aqui que o Centro Cirúrgico faz toda a diferença. 20 anos depois, a obra é maior que o seu criador? De certeza, porque esta obra é um somatório de muitos criadores, é um somatório de todos os profissionais que aqui trabalham, de todos os doentes que nos têm procurado para aqui encontrarem, se possível, uma melhor saúde. Por conseguinte, esta obra hoje não é minha, é uma obra vossa, e eu fico extremamente feliz de perceber que tenho aqui imensas pessoas nesta casa que são lovers, se calhar numa percentagem muito mais elevada do que em qualquer empresa. Porque são estas pessoas que hoje fazem esta empresa e fazem este centro cirúrgico. Eu, há muito tempo, que não falo mais alto com ninguém dos colaboradores do centro cirúrgico. Posso chamar pontualmente a atenção, mas chamo sempre com respeito. Porque eu sei que as pessoas que estão aqui, particularmente aquelas que eu designo por lovers, fazem tudo, transmitem aos mais novos, digamos, uma filosofia de serviço. Uma filosofia de serviço que um dia uma senhora que todos nós conhecemos e respeitamos neste país me dizia, doutor, eu e o meu marido fomos tão bem tratados nesta casa que saímos daqui extremamente felizes. E eu disse, doutora, a senhora com certeza que seria bem tratada nesta casa. Todas as pessoas nesta casa gostaram que a senhora lhe desse um beijinho, ou que o senhor presidente lhe desse um beijinho. Vão chegar a casa e vão contar às famílias que deram um beijo à sua doutora, que deram um beijo ao seu marido. Eu fico muito contente quando qualquer pobre que é operado nesta casa vai ao consultório cumprimentar e me diz, doutor, muitíssimo obrigado por termos sido tratados nesta casa como se fôssemos ricos, como se fôssemos importantes. E quando eu vos peço, a vós que trabalham aqui, profissionais, que me trazem essas pessoas, dando-lhe a maior importância, dando-lhe o maior carinho, fazendo o melhor por elas, não estou a pedir nada que não seja a minha obrigação. Obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigada. Se houvesse quem ousasse escrever as vidas vividas dentro destas paredes, não lhe chegaria a inspiração e de pouco lhe serviria a insustentável leveza das palavras. Contar a história desta clínica exige uma presença de sentidos, de expirações e inspirações, de sussurros audíveis entre gabinetes e dos silêncios que se gritam dentro dos corpos em busca das almas. Profissionalismo e competência servem de farda a vários corações cheios de amor, porque a vida merece. Parabéns, Centro Cirúrgico de Coimbra. Obrigada.